O vento quente da Bahia carregava segredos que ninguém ousava contar. Nas vielas de terra batida, onde o sol inclemente escurecia ainda mais as paredes de barro, uma menina de olhos grandes e sonhos ainda maiores tentava sobreviver. Rosivânia. Seu nome ecoava como um sussurro de dor e resistência, uma melodia triste que a vida insistia em tocar. Nascida em um casebre de apenas um cômodo, onde a fome era a companheira mais fiel, ela aprendeu cedo que o mundo não seria gentil com uma menina negra e pobre. A mãe, lavadeira de mãos calejadas, passava dias inteiros à beira do rio, esfregando roupas alheias até os dedos sangrarem. O pai, um fantasma que aparecia apenas para descarregar sua raiva em bêbados murros, sumiu uma noite e nunca mais voltou. Rosivânia cresceu entre a dor e a poeira, mas havia algo nela que nem a miséria conseguia apagar. Uma luz. Uma luz teimosa que brilhava mesmo quando as noites eram mais escuras. Aos 8 anos, ela já sabia cozinhar farinha com água e sal, para acalmar o ronco do estômago da irmã mais nova. Aos 10, vendia balas de coco no ponto de ônibus, desviando dos olhares predadores de homens que viam nela apenas um corpo em formação. Mas Rosivânia não era qualquer menina. Ela tinha os olhos da avó, aquela que morrera dizendo: "Minha filha, a Bahia já nasceu no sangue da gente, mas a gente não nasceu para sofrer eternamente." E foi assim, entre lágrimas engolidas e sonhos sussurrados, que Rosivânia cresceu. A escola era um luxo distante, mas ela aprendia com o mundo. Observava as mulheres fortes do bairro, as que carregavam trouxas de roupa na cabeça e ainda assim sorriam. Aos 15, conheceu o primeiro amor. Não era um príncipe, era apenas Davi, um garoto de sorriso fácil que a fez acreditar por um breve instante que talvez a vida pudesse ser diferente. Foi com ele, em um beco escuro depois de um pagode, que ela perdeu o que muitas chamavam de pureza. Não houve flores nem promessas, apenas pressa, dor e depois silêncio. Quando ele a evitou no dia seguinte, Rosivânia entendeu que aquilo não tinha sido amor. Tinha sido mais uma lição. Os anos passaram como vento forte, levando consigo ilusões e deixando cicatrizes. Rosivânia se tornou uma mulher. Não uma mulher qualquer, mas uma sobrevivente. Trabalhou como doméstica, enfrentou assédios, engoliu humilhações, mas nunca deixou que a maldade do mundo apagasse seu brilho. Até que, num domingo qualquer, ele apareceu. Marcos, diferente de todos. Não olhou para ela como um pedaço de carne, mas como alguém digna de respeito. Demorou, mas ela aprendeu a confiar, a amar. O noivado foi simples, mas para Rosivânia era como segurar o céu nas mãos. Finalmente, depois de tanto sofrer, a vida parecia sorrir para ela. O vestido branco, comprado com meses de economia, era mais do que um traje. Era um símbolo. Daqui a algumas horas, ela seria esposa, teria um novo nome, uma nova chance. Mas a Bahia, terra de mistérios e maldades escondidas, ainda tinha uma carta na manga. Enquanto os convidados dançavam ao som do axé, enquanto Marcos abraçava os amigos com aquele sorriso largo de felicidade, ninguém viu a mão que cobriu a boca de Rosivânia. Ninguém percebeu o carro que sumiu na esquina com ela dentro. Ninguém imaginou que, no mesmo dia em que ela deveria estar vivendo seu grande amor, Rosivânia estava sendo arrastada de volta para o pesadelo. E assim, enquanto a festa continuava, sem que ninguém estranhasse sua ausência, afinal, a noiva tinha o direito de se atrasar, Rosivânia acordou em um lugar escuro, com o vestido rasgado e uma voz conhecida sussurrando: "Você sempre foi minha." A escuridão veio primeiro como um véu pesado, depois como uma prisão. Rosivânia sentiu o pano áspero cobrindo seu rosto antes mesmo de perceber que havia mãos segurando seus braços, dedos cravados em sua carne como garras. O cheiro de gasolina e suor invadiu suas narinas, e o grito que tentou soltar morreu em sua garganta quando algo duro a atingiu atrás da cabeça. A dor explodiu em estrelas brancas diante de seus olhos, e o mundo desmoronou em pedaços. Quando voltou a si, o primeiro pensamento foi de que estava sonhando. O vestido de noiva, tão branco horas antes, agora estava manchado de terra e suor. O tecido,
que ela havia passado semanas escolhendo com tanto cuidado, estava rasgado no ombro, revelando a pele arranhada. Seus pulsos doíam. Alguém os havia amarrado com uma corda áspera que queimava a cada movimento. Ela tentou se sentar, mas uma corrente presa ao tornozelo a puxou de volta, o metal frio cortando sua pele. O barulho ecoou naquele lugar vazio, um som que parecia dizer: não adianta fugir. O cômodo era pequeno, úmido, com paredes de tijolos à vista e um único ponto de luz, uma vela quase derretida, cuja chama tremia como um coração prestes a parar. O ar cheirava a mofo e algo mais, algo doce e podre, como fruta esquecida no sol. Rosivânia engoliu o medo que subia em sua garganta. Onde estou? Quem me trouxe aqui? E então, a porta rangiu. Os passos foram lentos, calculados, como se quem quer que estivesse lá fora soubesse que ela estava acordada. A madeira velha gemeu quando a porta se abriu e a silhueta de um homem preencheu o vão. A luz fraca da vela iluminou seu rosto aos poucos, o queixo forte, a barba por fazer, os olhos escuros que a encaravam com uma mistura de desejo e ódio. Davi. O nome ecoou em sua mente como um sino fúnebre. Ele estava mais velho, mais forte, mas os olhos eram os mesmos que a haviam encarado naquela noite distante, quando ela tinha 15 anos, e ele a empurrou contra a parede de um beco, escuro. Você é minha, ele dissera naquela época, e agora, anos depois, ele parecia determinado a provar que aquela mentira era verdade. Acordou, princesa? A voz dele era áspera, embebida em cachaça e amargura. Ele fechou a porta atrás de si, e o som do ferrolho sendo girado fez seu estômago embrulhar. Rosivânia tentou falar, mas sua boca estava seca. Quando finalmente encontrou a voz, saiu em um sussurro rouco. O que você quer? Davi riu, um som baixo e sem humor. Ele se ajoelhou ao seu lado, os dedos sujos tocando seu rosto. Ela virou a cabeça, mas ele a agarrou pelo queixo, forçando-a a encará-lo. Você sabe o que eu quero? Ele murmurou, o hálito quente e azedo contra sua pele. Sempre soube. Você devia ter sido minha desde o começo, mas preferiu aquele idiota. Agora vai aprender. Ela sentiu as lágrimas queimando em seus olhos, mas não deixou que caíssem. Não na frente dele. Não outra vez. Marcos vai me procurar. Ela disse, tentando manter a voz firme. Davi soltou uma gargalhada, como se ela tivesse contado uma piada. Ninguém vai te procurar, Rose. Todos acham que você fugiu, que você desistiu do casamento. Ele puxou o tecido rasgado do vestido, os dedos arranhando sua pele. Você é só mais uma noiva que sumiu no próprio dia do casamento. Ninguém vai se surpreender. Rosivânia sentiu o chão desaparecer sob ela. Ele estava certo. Ninguém saberia. Ninguém viria. Mas então, como um raio em meio à escuridão, ela lembrou. A faca. Aquela pequena lâmina que ela sempre carregava no bolso, escondida, um hábito que mantinha desde os dias em que caminhava sozinha pelas ruas escuras do bairro. Ainda está lá? Seus dedos se moveram lentamente, quase imperceptivelmente, até o bolso escondido nas dobras do vestido. E então ela sentiu. O cabo frio familiar. Davi não percebeu. Ele estava ocupado deslizando as mãos por seu corpo, seus lábios torcidos em um sorriso vitorioso. Ele pensava que ela estava derrotada. Mas Rosivânia não era mais a menina assustada de 15 anos. Ela era uma mulher que havia sobrevivido a muito mais do que ele poderia imaginar. E quando ele a empurrou contra o chão, ela finalmente puxou a faca. O metal gelado do cabo da faca queimava contra sua palma suada, mas Rosivânia não tremia. Cada batida acelerada do seu coração parecia marcar o compasso de uma decisão irrevogável. Davi estava por cima dela agora, seu peso esmagador comprimindo seu peito, as mãos ásperas percorrendo seu corpo como se fosse um território conquistado. O cheiro dele, álcool barato, tabaco rançoso e o suor acre de dias sem banho, enchia suas narinas como um veneno. Você sempre foi teimosa, ele rosnou,
os dentes amarelados aparecendo em um sorriso que não chegava aos olhos mortiços. Mas hoje você vai aprender. Seus dedos se fecharam no tecido remanescente do vestido de noiva, rasgando-o com um movimento brusco que fez Rosivânia conter um grito. O ar frio do cativeiro arrepiava sua pele exposta, mas o que realmente a fazia tremer por dentro era a lâmina, escondida que ela mantinha pressionada contra sua própria coxa, esperando o momento exato. A avó dela, Dona Joana, sempre dizia que até o diabo vacila quando acha que já venceu. Rosivânia fechou os olhos por um instante, deixando que Davi interpretasse como submissão. Ele riu, um som úmido e ofegante, e foi esse seu erro. Quando ele soltou uma das mãos para desabotoar a própria calça, Rosivânia agiu. O movimento foi rápido como o rabo de uma cobra prestes a atacar. A faca surgiu da sombra das pregas do vestido, a lâmina cintilando brevemente na luz mortiça da vela. Davi mal teve tempo de arregalar os olhos antes que o aço frio encontrasse carne quente. A primeira punhalada cravou-se no ombro dele, mais alta do que ela pretendia. Davi gritou, um som agudo e animal, e Rosivânia sentiu o sangue quente jorrar sobre sua mão. O gosto metálico do medo encheu sua boca, mas ela não parou. Vadia! Ele urrou, tentando agarrar seu pulso, mas ela já estava girando o corpo por baixo dele, usando o próprio peso dele contra si mesmo. A segunda punhalada acertou mais baixo nas costelas, e desta vez ela sentiu a lâmina encontrar resistência antes de afundar mais fundo. O mundo reduziu-se a sons primitivos, os grunhidos roucos de Davi, o rangido da corrente no seu tornozelo, o som úmido da lâmina entrando e saindo. Rosivânia não sabia quantas vezes esfaqueou. 3, 4, talvez 5, até que o peso dele ficou mole e pesado por cima dela. Quando ele rolou para o lado, as mãos tentando estancar o sangue que escorria em fios escuros entre seus dedos, Rosivânia viu nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes. Medo. Medo dela. Você, maldita! Ele engasgou, a voz borbulhando, com o líquido vermelho que agora lhe subia pela garganta. Rosivânia se levantou, o vestido destruído pendendo em farrapos ensanguentados de seu corpo. A corrente no tornozelo estava frouxa o suficiente para que ela conseguisse se soltar com um puxão violento que arrancou a pele, deixando um rastro úmido e ardente. Ela não sentiu a dor. Não ainda. Davi tentou se arrastar para ela, os dedos ensanguentados se agarrando ao seu pé descalço. Mas ela chutou seu rosto com força, ouvindo com satisfação o baque úmido do nariz quebrando. Se você morrer, aqui, ela sussurrou, a voz mais calma do que sentia. Ninguém vai chorar por você. A porta estava trancada por fora, mas o ferrolho era velho e enferrujado. 2 chutes bem colocados foram suficientes para que a madeira apodrecida cedesse. Com um estalo satisfatório, a noite lá fora era fria e vasta, iluminada apenas por uma lua que parecia testemunha silenciosa de tudo. Rosivânia correu sem olhar para trás, os pés descalços pisando em pedras e espinhos que ela não sentia, o vestido de noiva em farrapos flutuando atrás dela como as asas quebradas de um anjo caído. Algumas centenas de metros adiante, ela viu as luzes de uma estrada. E mais além, os primeiros sinais da cidade que ela achara que nunca veria novamente. Algures naquela direção, Marcos estava esperando, ou talvez já não estivesse. Talvez ele já acreditasse que ela o abandonara. Mas Rosivânia corria mesmo, assim. Porque depois de tudo, depois do sangue e da lâmina e da escuridão, ainda havia uma coisa que Davi não havia levado dela. A esperança. Os pés descalços de Rosivânia queimavam contra o asfalto áspero da estrada, cada passo uma agonia que ela aceitava com gratidão, porque dor significava que estava viva, que estava livre. O vestido rasgado colava-se ao seu corpo suado, as rendas outrora brancas agora manchadas de terra, sangue e suor. A lua, testemunha silenciosa de seu calvário, pintava a paisagem com tons prateados que transformavam os matagais ao redor em sombras dançantes. Ela não sabia há quanto tempo corria. Podiam ser minutos ou horas. O tempo havia se diluído numa névoa de adrenalina e terror. A faca ainda estava em sua mão.
o cabo grudado aos seus dedos pela crosta de sangue seco. Davi poderia estar morto ou apenas ferido, perseguindo-a neste exato momento. Essa possibilidade a fez acelerar o passo, mesmo quando seus pulmões ardiam e suas pernas ameaçavam ceder. O primeiro sinal de civilização foi uma placa de estrada desbotada, balançando levemente no vento noturno. Salvador, 15 quilômetros. 15 quilômetros. Uma distância impossível em seu estado. Rosivânia engoliu, o desespero que subia em sua garganta e forçou os pés a continuarem. Foi então que ouviu o motor. Um caminhão velho surgiu na curva da estrada, os faróis amarelados cortando a escuridão como dois olhos cansados. Rosivânia hesitou. Depois de tudo, como poderia confiar em outro homem? Mas quando o veículo reduziu a velocidade ao avistá-la, ela levantou a mão trêmula, a faca escondida nas pregas do que restava de seu vestido. O motorista era um homem idoso, seu rosto marcado por décadas de trabalho duro sob o sol baiano. Seus olhos se arregalaram ao ver aquela visão fantasmagórica à beira da estrada. Uma noiva ensanguentada com olhos de fera acuada. Minha filha, ele começou, a voz rouca de espanto. Por favor, Rosivânia implorou, e a palavra saiu como um sussurro rachado, sua garganta ainda dolorida do pano que haviam usado para amordaçá-la. Ele pode estar vindo. Não precisou explicar mais. O velho abriu a porta do passageiro com um movimento rápido. Entra! Agora! O interior do caminhão cheirava a tabaco e café velho, um aroma que em qualquer outra circunstância seria repulsivo, mas que naquele momento lhe pareceu o cheiro mais seguro do mundo. Quando o motor rugiu novamente e o veículo começou a se mover, Rosivânia finalmente permitiu que seu corpo tremesse incontrolavelmente, como uma folha em meio a um furacão. Vou te levar ao hospital, o motorista disse, os olhos fixos na estrada, mas as mãos no volante firmes. Não! A resposta saiu mais alta do que ela pretendia. Por favor, preciso voltar para casa. Para meu marido. Ele deve pensar que... Sua voz se perdeu, a realidade da situação atingindo-a como um soco no estômago. Marcos. O que ele estaria pensando agora? Como explicar o que aconteceu? O velho assentiu, como se entendesse tudo sem precisar de explicações. Onde é sua casa, menina? Rosivânia fechou os olhos, deixando as lágrimas que há tanto tempo insistiam em cair finalmente rolarem livremente por seu rosto. No bairro de São Caetano. Na rua da igreja onde seu casamento deveria ter acontecido. Onde sua vida deveria ter começado, não acabado. Enquanto o caminhão avançava pela estrada escura, Rosivânia olhou pela janela, seu reflexo fantasmagórico sobrepondo-se à paisagem noturna. O que encontraria ao chegar em casa? Um marido desesperado? Um noivo traído? Ou pior, portas fechadas e corações endurecidos pela decepção? E Davi? Ele estava morto? Ferido? Ou neste exato momento estava se arrastando para a estrada, jurando vingança? A faca em seu colo parecia mais pesada agora, como se carregasse não apenas o peso do metal, mas o de todas as decisões que teria que tomar a partir deste momento. Rosivânia apertou os olhos, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Não importava. Ela estava voltando para casa. E nada, nem homem algum, nem dor alguma, iria detê-la novamente. O caminhão parou na esquina da rua da igreja, como Rosivânia pedira. O velho motorista olhou para ela com uma mistura de pena e admiração. Aquela mulher destroçada, mas ainda de pé, com os olhos queimando de uma determinação feroz. Quer que eu espere, filha? Ele perguntou, as mãos nervosas no volante. Rosivânia balançou a cabeça, os dedos trêmulos puxando os farrapos do vestido para cobrir o que ainda podia ser coberto. Obrigada, senhor. Já fez mais do que devia. Ela desceu do caminhão e ficou parada por um momento, respirando fundo. A rua estava quieta, o que era estranho para uma noite que deveria ter sido de festa. Nenhum sinal dos convidados, da música, da celebração que planejara por meses. Apenas silêncio.
Seus pés descalços pareciam grudar no asfalto a cada passo, enquanto se aproximava da casa de Marcos. A luz da sala estava acesa. Ele está acordado, pensou, e seu coração acelerou. Como explicar? Por onde começar? Quando bateu na porta, o som ecoou como um tiro na noite silenciosa. Os passos do outro lado vieram rápidos, pesados. A porta se abriu. Marcos estava lá, mas não era o Marcos que ela conhecia. Seu rosto, outrora tão aberto e amoroso, estava transformado em uma mascaradura. Os olhos, que costumavam brilhar quando a via, estavam frios como pedra. Rosivânia. Ele disse seu nome como se fosse uma acusação. Ela abriu a boca, mas as palavras se recusaram a sair. Como explicar o inexplicável? Como fazer alguém acreditar no pesadelo que viveu? Eu fui sequestrada. Ela finalmente conseguiu dizer, a voz tão frágil que mal reconheceu como sua. Foi o Davi. Ele me... Pare! A voz de Marcos cortou como uma faca. Eu vi a carta. Rosivânia piscou, confusa. Que... carta? Ele desapareceu por um momento e voltou com um pedaço de papel amarrotado, jogando-o em sua direção. Ela pegou no ar com mãos trêmulas, os olhos escaneando rapidamente as palavras escritas em uma letra que não era a sua, mas que alguém havia tentado imitar. Marcos, mudei de ideia, não posso me casar com você. Voltei com Davi, não me procure. O mundo girou sob seus pés. Eu não escrevi isso, ela sussurrou, o papel caindo de suas mãos. Ele forjou, Marcos. Por favor, você tem que acreditar em mim. Mas ela via nos olhos dele que era tarde demais. A semente da dúvida havia sido plantada, regada por horas de sofrimento e humilhação pública. Você aparece no meio da noite com o vestido rasgado, cheirando a sangue e álcool. Ele disse. Cada palavra uma facada. E quer que eu acredite em quê? Que você não fugiu? Que não me humilhou na frente de toda a cidade? Rosivânia sentiu algo dentro dela se partir. Não a dor física. Essa ela já não sentia mais. Mas algo mais profundo, mais essencial. Eu quase morri hoje, ela disse, a voz agora firme, as lágrimas secando em seu rosto. Lutei como uma fera para voltar para você. Mas se você não consegue ver a verdade mesmo quando ela está diante dos seus olhos, então nunca me mereceu. Marcos abriu a boca para responder, mas ela já estava se virando. Os farrapos do vestido de noiva balançando em seu corpo marcado enquanto caminhava para o escuro da noite. Dessa vez, não havia lágrimas. Apenas uma fúria fria e silenciosa, queimando em seu peito como brasas. Davi pensara que a destruiria. Marcos mostrara que não a conhecia, mas Rosivânia ainda estava de pé, e agora ela tinha um trabalho a fazer. A noite engoliu Rosivânia como um véu negro. Ela caminhava pelas ruas desertas do bairro, os pés descalços já insensíveis ao caco de vidro e às pedras pontiagudas. O vestido destruído flutuava ao redor de seu corpo, como as asas quebradas de um anjo caído. A cidade dormia, alheia ao furacão de dor e fúria que agora habitava o peito daquela mulher. Ela não tinha para onde ir. A casa da mãe ficava do outro lado da cidade, e naquele momento, Rosivânia não suportaria o olhar de pena, ou pior, de dúvida, nos olhos da única pessoa que sempre acreditara nela. Não ainda. Não antes de fazer o que precisava ser feito. O bar do Zé Caboclo ainda estava aberto, a luz suja das lâmpadas, fluorescentes vazando pela porta entreaberta. Era um antro de bêbados e marginais, o tipo de lugar que mulheres decentes evitavam. Exatamente o que Rosivânia precisava. Quando entrou, o burburinho de vozes cessou por um instante. Todos os olhos se voltaram para aquela visão surreal. Uma noiva ensanguentada, com olhos que queimavam como brasas. O bartender, um homem velho com cicatrizes nos braços, foi o primeiro a se recuperar. Moça, acho que você está no lugar errado, ele disse, os olhos escorrendo para os farrapos do vestido, para as marcas de violência em sua pele. Rosivânia ignorou o comentário. Preciso de um telefone, ela disse, a voz tão áspera que mal parecia humana. Alguém na mesa do fundo riu, um som bêbado e desdenhoso.
Olha só, a noivinha quer ligar pro noivo. Ela não pestanejou. E um copo d'água. O bartender hesitou, depois assentiu, apontando para o telefone grudado na parede ao fundo. Enquanto ela caminhava entre as mesas, os homens se encolhiam, instintivamente afastando-se daquela presença carregada de uma energia perigosa. O número que ela discou era gravado em sua memória desde a adolescência. 3 toques, e uma voz feminina atendeu. Delegacia de Mulheres. Fala, Adriana. Preciso falar com a delegada Regina, Rosivânia disse, os dedos apertando o fone com força suficiente para deixar as juntas brancas. Diga que é Rosivânia dos Santos. Ela vai lembrar de mim. Enquanto esperava, o bartender deslizou um copo de água plástico em sua direção. Ela bebeu avidamente, a água escorrendo pelo queixo, misturando-se ao sangue e à sujeira em seu pescoço. Rosivânia? A voz no telefone era firme, profissional, mas com uma nota de preocupação que não existira na atendente. O que aconteceu, menina? Rosivânia fechou os olhos por um instante. Regina Oliveira era a única policial que sempre a tratara como gente quando, aos 15 anos, ela tentara denunciar Davi pela primeira vez. Na época não dera em nada. Crime passionel, disseram. Caso encerrado. Aconteceu de novo. Rosivânia sussurrou no telefone, os olhos ardendo com uma mistura de fúria e alívio. Mas dessa vez eu tenho provas. Ela olhou para o copo de água vazio em sua mão, depois para os farrapos do vestido, para as marcas, de cordas em seus pulsos, e, finalmente, para a faca que ainda segurava embaixo das camadas de tecido rasgado. A mesma faca que agora carregava as impressões digitais de Davi, seu sangue, seu DNA. Regina não hesitou. Onde você está? Vou buscar você pessoalmente. Rosivânia deu o endereço, depois acrescentou, a voz agora firme como aço. E delegada, desta vez não quero só justiça. Quero ver ele apodrecer atrás das grades. Quando desligou, o bar estava silencioso como um cemitério. Até os bêbados, mais endurecidos, olhavam para ela com algo entre medo e respeito. Rosivânia ignorou os olhares, caminhando até a porta com a cabeça erguida. Lá fora, as primeiras luzes do amanhecer começavam a colorir o céu. Em algum lugar da cidade, Davi estava ferido e com medo. Marcos estava em casa, sozinho com sua desconfiança. E ela, Rosivânia dos Santos, estava viva, mais viva do que nunca. A delegada Regina chegou em 15 minutos. Quando viu Rosivânia parada na calçada, a postura reta apesar de tudo, os olhos experientes da policial brilharam com reconhecimento. Vamos acabar com ele, menina. Regina disse, abrindo a porta do carro. Rosivânia entrou sem olhar para trás. O sol nascente pintou seu rosto marcado com tons dourados, enquanto o carro partia, levando-a para o primeiro dia de sua nova vida. Uma vida que finalmente seria dela por inteiro. O carro da delegada Regina avançava pelas ruas desertas da madrugada, os faróis cortando a névoa úmida que pairava sobre o asfalto ainda quente do dia anterior. Rosivânia sentia cada solavanco do veículo como uma punhalada em seu corpo já devastado. O cobertor áspero que lhe cobria os ombros cheirava a poeira e desinfetante, mas era melhor do que os farrapos ensanguentados do vestido de noita que agora repousavam num saco de evidências no banco de trás. Conte tudo de novo, pediu Regina, as mãos firmes no volante, os olhos alternando entre a estrada e o rosto devastado de Rosivânia refletido no retrovisor. Cada detalhe. Rosivânia fechou os olhos por um instante. O cheiro do cativeiro ainda lhe assombrava as narinas, mofo, suor e o odor metálico do próprio medo. Quando falou, sua voz saiu rouca, mas surpreendentemente estável. Ele me esperava no estacionamento da igreja. Deve ter planejado por dias. Sabia todos os horários, todos os movimentos. Seus dedos trêmulos percorreram inconscientemente a marca de corda no pulso direito. Regina anotava tudo em silêncio, mas os nós de seus dedos estavam brancos de tanto pressionar a caneta. E a faca? Rosivânia puxou cuidadosamente o objeto de dentro da dobra do cobertor.
Mesmo na penumbra do carro, a lâmina manchada de sangue seco parecia emitir um brilho sinistro. Usei contra ele. 3 vezes, talvez 4. Não lembro. Direito. Regina não julgou. Apenas acionou o rádio e pediu reforços na casa de Davi. O hospital municipal estava quase vazio quando chegaram. As luzes fluorescentes do pronto-socorro cintilavam como faróis num mar de azulejos brancos. A enfermeira, que as recebeu, engoliu seco ao ver o estado de Rosivânia, mas manteve a postura profissional. É sala de exame 3, disse ela, os olhos cheios de uma compaixão que Rosivânia não suportava. O exame foi meticuloso, invasivo, humilhante. Cada ferimento fotografado, cada unha quebrada catalogada, cada gota de sangue coletada. Quando o médico pediu que ela se deitasse para o exame íntimo, Rosivânia cerrou os dentes com tanta força que sentiu o gosto amargo do metal na língua. Não foi assim. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para os outros. Ele não conseguiu. O médico, um homem idoso com olhos cansados, assentiu compreensivo. Mas tentou, e isso já é crime. Enquanto uma enfermeira gentil a ajudava a vestir uma roupa doada, um vestido simples de algodão que cheirava a amaciante, o telefone de Regina tocou. A expressão da delegada mudou imediatamente. Encontraram ele. Ela anunciou, os olhos brilhando com uma mistura de triunfo e fúria. Tentando se internar no Hospital da Piedade com perfurações no abdômen. Está dizendo que foi assaltado. Rosivânia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele vai... Desta vez não vai escapar. Regina completou, a voz carregada de uma determinação férrea. Temos seu depoimento, as provas físicas, seu vestido, a faca. E agora... Ela hesitou, o que fez Rosivânia erguer o queixo num gesto desafiador. O que mais? Regina suspirou. Seu noivo foi à delegacia. Disse que você tinha motivos para inventar tudo isso. Que você e Davi tiveram um caso antes do casamento. O mundo parou por um instante. Rosivânia viu manchas brancas diante dos olhos. Sua respiração acelerou até quase hiperventilar. As paredes do pequeno consultório pareciam se fechar ao seu redor. Ele disse o quê? Foi a enfermeira. Uma mulher baiana de olhos grandes e mãos suaves, quem respondeu colocando uma xícara de chá de ervas em suas mãos trêmulas. Homem é tudo igual, minha filha. Primeiro não acreditam, depois culpam a gente. Rosivânia olhou para o líquido quente, vendo seu próprio reflexo distorcido na superfície. Algo dentro dela se partiu, mas não se quebrou. Ao contrário, transformou-se, endureceu, tornou-se algo novo, algo perigoso. Quero vê-lo, ela disse, a voz agora tão fria que até Regina arregalou os olhos. Quero olhar nos olhos dele quando perceber que acabou. A cela da delegacia cheirava a urina e desespero. Davi estava sentado no banco de metal, o ombro enfaixado, o rosto pálido pela perda de sangue. Quando viu Rosivânia entrar, seus olhos se arregalaram como os de um animal acuado. Ela tá... mentindo! Ele gritou, as algemas batendo contra a mesa de metal. Foi ela que me atacou! Rosivânia caminhou até ele lentamente, cada passo calculado. Quando ficou a apenas alguns centímetros de seu rosto, ela inclinou-se e sussurrou, tão baixo que só ele podia ouvir. Você sabe que eu tenho provas agora, não sabe? Seu sangue na minha pele, minhas fibras de roupa nas suas unhas, e o... melhor. Ela sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Todo mundo sabe que você sempre foi obcecado por mim. Davi empalideceu. Rosivânia continuou, agora em voz alta o suficiente para todos ouvirem. E sabe o que mais? Eu não... preciso mentir. A verdade já é horrível o bastante. E então, diante de todos, ela desenrolou cuidadosamente as ataduras de seus pulsos, mostrando as marcas roxas das cordas. Abaixou o colarinho do vestido, revelando os arranhões profundos em seu pescoço. Por fim, apontou para a bolsa de evidências, onde repousava seu vestido destruído. Regina interveio, colocando uma mão protetora no ombro de Rosivânia. Vai ser condenado, Davi.
Desta vez você não vai escapar. Quando saíram da cela, o sol da manhã já banhava o pátio da delegacia. Rosivânia respirou fundo, sentindo o ar limpo em seus pulmões pela primeira vez em horas. E agora? Perguntou Regina. Rosivânia olhou para o horizonte, onde as primeiras luzes do dia pintavam o céu de laranja e rosa. Agora eu recomeço, sozinha. E pela primeira vez desde que tudo começara, isso não soou como uma derrota, mas como uma vitória. O vento quente da baía acariciava seu rosto, enquanto Rosivânia caminhava pela orla vazia, a areia fina escapando entre seus dedos descalços. O mar batia suave contra as pedras, um vai-e-vem constante que lembrava o respirar de um gigante adormecido. 2 meses haviam se passado desde aquela noite horrenda, mas as marcas, tanto as visíveis quanto as escondidas sob sua pele, ainda latejavam como feridas abertas. O caso contra Davi fora rápido e implacável. Com as provas físicas, seu histórico de violência e o testemunho firme de Rosivânia, nem mesmo o melhor advogado conseguira evitar que fosse condenado. 10 anos. 10 longos anos durante os quais ele apodreceria atrás das grades, enquanto ela reconstruía sua vida pedaço por pedaço. Marcos tentara se reconciliar, é claro. Aparecera na casa de sua mãe com flores e desculpas, os olhos vermelhos de arrependimento. Mas algumas fraturas não podiam ser coladas. A desconfiança dele havia exposto uma rachadura que existia muito antes de Davi sequestrá-la. Rosivânia devolvera as flores, mas guardara o orgulho que encontrara no fundo do abismo. Agora, sentada na varanda do pequeno apartamento que alugara com o dinheiro da indenização, Rosivânia observava o pôr do sol pintando o céu de tons de laranja e púrpura. Na mesa ao seu lado, um envelope da Universidade Federal da Bahia brilhava sob a luz dourada. Sua matrícula no curso de Direito, finalmente concretizada depois de anos adiada. A delegada Regina tornara-se uma espécie de mentora, insistindo, para que ela usasse sua experiência para ajudar outras mulheres. O sistema está cheio de brechas, dissera ela, mas são pessoas como você que podem fechá-las. O telefone vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era sua mãe, como sempre, perguntando se ela havia comido direito. Rosivânia sorriu, respondendo que sim antes de desligar. Algumas coisas nunca mudavam, e ela agradecia por isso. Ao longe, as luzes da cidade começavam a acender, cada janela iluminada contando uma história diferente. A dela, finalmente, tinha um novo capítulo. Rosivânia respirou fundo, sentindo o cheiro salgado do mar misturado com o aroma do jantar que ela mesma preparara. Era estranho, pensou, como a vida podia ser tão cruel e tão generosa ao mesmo tempo. Como podia tirar tudo de você num instante, e mesmo assim, oferecer uma segunda chance nas cinzas. Com um último olhar para o horizonte, Rosivânia entrou e fechou a porta suavemente atrás de si. Não com um estrondo, mas com a tranquilidade de quem sabe que pela primeira vez a casa que estava entrando era verdadeiramente sua. E assim, entre memórias doloridas e sonhos renovados, Rosivânia dos Santos seguia em frente. Não como vítima, não como sobrevivente, mas simplesmente como ela mesma. Finalmente livre, finalmente dona do seu próprio destino.